vamos iniciar a nossa segunda aula de hoje com o professor Marcos Gil, que é nosso professor de constitucional foi o primeiro a aceitar o convite da aula magna bem antes da pandemia, quando nós ainda estávamos presencial. Claro, depois veio a pandemia, tudo, mas ele continua no nosso projeto. Então, bem-vindo, professor. Passo a senhora a palavra da nossa continuação da nossa aula. Obrigado. Mais uma vez, pelo convite. Todos estão me ouvindo bem? Sim, professor. Excelente. Eu quero primeiro, agradecer o Mauro, não sei se ele já retornou, mas por esse convite, conforme o colega já colocou, eu iniciei nesse projeto bem antes da pandemia e realmente é um projeto excepcional. Estou muito feliz de retornar nessa nova plataforma. A pandemia trouxe muita tristeza a todos, Perdemos amigos, perdemos parentes, mas a pandemia nos trouxe essas novas tecnologias que nós vamos acabar tirando algum proveito. Agora eu queria ver vocês aí também, Para matar a saudade, eu estou vendo só as bolinhas com as iniciais. Aquela turma nossa da salinha estão todos aí? Olha aí, ó, muito melhor. Professor. Não sei se o senhor vai lembrar de mim, mas eu lembro muito do senhor e da sua aula maravilhosa. Muito melhor. Quem sabe até não acontece algo inusitado e aí nós vamos viralizar, não é isso? Igual teve juízes, promotores que... Eu tô aqui, hein? E eu tô aqui, Marco. É isso aí, Mauro. O Mauro assistia, ouvia as nossas aulas ao lado, enquanto trabalhava, e sempre que podia auxiliava também, dando os palpites. Realmente é uma felicidade muito grande retornar, tá, Mauro? Muito obrigado. E parabéns, por essa ideia, transformou um limão, que foi toda a paralisação, toda. Você é um exemplo, porque transformou isso numa coisa muito maior. Fiquei aqui feliz de saber que temos colegas aí da UFMG, Minas Gerais, minha terra natal. Temos colega da UEA, onde eu concluí meu mestrado. Então, isso você conseguiu ampliar esse projeto, que é um projeto sem igual. E na aula de hoje eu vou tentar manter aquele espírito, um espírito de bate-papo. É a última aula do último sábado, no último tempo. Eu estou me sentindo aquele professor da sexta-feira à noite, segundo tempo, em que consegui captar a atenção de vocês, já vai ser uma vitória muito grande. Mas vamos seguir dentro da aula, uma aula excelente da professora Tatiana, que me antecedeu. Vamos tentar manter esse clima mais leve de bate-papo, mas sem perder também o conteúdo que nós vamos cumprir, que nós trataremos hoje das questões relativas ao direito intertemporal. No caso da Constituição, no direito intertemporal, nós não perdemos as regras de hermenêutica que todos aqui já aprendemos, mas tão importante quanto a questão das regras de hermenêuticas que são aplicáveis, eu queria que vocês conseguissem perceber, no caso da sucessão entre constituições, que muito mais problema vai ter nas normas infraconstitucionais. Então, nessa aula de hoje, eu queria que nesse início de aula, nós vamos falar sobre sucessão entre constituições, que vocês tentassem se imaginar, por exemplo, na França. Imagine a nobreza da França antes da Revolução Francesa. Imagine vocês, eu quero que cada um aqui se imagine como um burguês, um proprietário de terra antes da Revolução Russa. Então, nós temos que sentir essa problemática em uma mudança de Constituição. Vamos tentar sentir isso para fixar a matéria, mais do que decorar. Eu sei que essa linha nasceu para provas da OAB, nasceu para auxiliar em questões, concurso também, mas esse conhecimento, qual é a vantagem de você sentir esse conhecimento? É que você não vai esquecer mais, vai conseguir, numa situação futura, resolver alguma questão sem precisar decorar. Então, na aula de hoje, ela é basicamente fundamentada, como eu já seguia antes,
no direito constitucional esquematizado, o Pedro Lenza traz questões recentes de concurso, mas nesse ponto específico, eu também busquei na doutrina de Jorge Miranda, Teoria do Estado e da Constituição, porque ele traz de uma forma muito didática esse problema. Ele diferencia bem na questão da sucessão entre as normas constitucionais e das normas ordinárias anteriores à Constituição. Então, são 4 pontos que eu vou tratar, que é o item 4.5, que é a Constituição nova e a ordem constitucional anterior. O item 4.6, as emendas e a Constituição em vigor. O item 4.7, a Constituição nova, as emendas e o direito infraconstitucional anterior. E o item 4.8, o problema da retroatividade das normas constitucionais em face dos direitos adquiridos, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Partindo já para o item 4.5. Eu fiz uns testes aqui no intervalo, não tinha usado essa plataforma, não sei se eu vou conseguir aparecer para vocês quando tiver alguma emenda para tratar na aula de hoje, mas se for o caso eu leio também as emendas. Então, no item 4.5, a Constituição nova e a ordem constitucional anterior. Nesse ponto, o que Jorge Miranda fala? E é com base nessa premissa que nós vamos ter que compreender esse assunto, né? Jorge Miranda afirma que o postulado geral básico no domínio da aplicação das normas constitucionais no tempo é o postulado da função genética ou modeladora do ordenamento jurídico estatal que possui a Constituição. Então, o que Jorge Miranda está falando aqui? Eu tenho certeza que vocês recordam, né? Quando a gente falava nas nossas aulas, lá na salinha, para que serve a Constituição, gente? Alguém lembra? Basicamente, uma Constituição, esqueçam a Constituição brasileira, mas um Estado, quando ele nasce, a Constituição, qual é a função ou as funções principais de uma Constituição? O que tem que ter numa Constituição? Limitar o poder do Estado, professor? Perfeito, isso é uma das principais funções. E tinha outra. Professor, garantir direitos fundamentais. E isso, tinha outra também, que é essencial. Quer garantir direitos fundamentais? Acredito que era essa. Olha o que eu acabei de ler aqui do Jorge Miranda. Função genética ou modeladora do ordenamento jurídico. Então, ela protege os direitos, mas ela faz outra coisa muito importante também, quando uma nova Constituição entra em vigor. Ela modela o quê? Ela organiza? Exato, organiza, praticamente ela cria a estrutura do Estado, né? O Estado ele nasce e está ali dentro da Constituição. Então, quando surge uma nova Constituição, nós temos que ter isso em mente. Uma Constituição ela nasce principalmente para isso, para organizar o Estado e para definir esses direitos fundamentais, garantir esses direitos fundamentais. Então, a Constituição cria o Estado. E, por isso, qual o efeito prático disso? Quando uma Constituição, as normas de uma Constituição entram em vigor, elas entram de forma imediata e todas ao mesmo tempo, né? Salvo se a própria Constituição, no ADCT, por exemplo, fizer alguma ressalva. Por que ela tem que entrar? Isso é um pressuposto, né, conforme disse o Jorge Miranda aqui. Por que ela tem que entrar, ela toda de uma vez e de forma imediata? Porque se a gente entendesse o contrário, a gente ia ter que admitir que um Estado poderia ter 2 Constituições em vigor ao mesmo tempo, né? Isso é impossível, porque é a Constituição que organiza o Estado. Então, esse pressuposto é básico. Entrou uma Constituição nova, o que acontece com a Constituição anterior? Ela é revogada. Mas não é uma revogação simples. Não é uma revogação igual a gente estuda, a revogação de lei. O Jorge Miranda ele chama essa revogação de revogação global ou revogação de sistema, porque nesse caso de Constituição, pelo motivo que nós acabamos de falar, né, você não tem que discutir compatibilidade de qualquer norma constitucional anterior com a nova Constituição em seu conjunto. Não tem que ficar olhando, essa aqui está anterior, se aplica, não. No caso de norma constitucional, ela é a chamada revogação global ou de sistema, nas palavras de Jorge Miranda, justamente pelo que vocês acabaram de recordar, porque ela cria o Estado, ela organiza o Estado,
estabelece direitos fundamentais, traz novos valores, novos princípios para essa sociedade, e aí nós não podemos ter dúvida aí, e nem, muito menos, duas constituições em vigor ao mesmo tempo em determinado estado. Então, no caso de uma Revolução Francesa, de uma Revolução Russa, não tem nem dúvida disso, né? Entrou uma nova ordem econômica, uma nova ordem social, no caso da Revolução Francesa. Não tem que ficar, imagina a nobreza querer discutir, por exemplo, com o pessoal da Revolução, algum questionamento com base na Constituição anterior, né? Então, nesses casos de Constituição, é a chamada revogação global desse sistema. Qual a consequência prática disso? Né? Qual a consequência prática disso? E aqui eu vou trazer, vamos ver se aparece aí, um julgamento do Supremo, representação 13, apareceu? Sim, professor, tá aparecendo aqui. Está aparecendo essa tela minha aí Sim. representação 1363, não é? Questão de ordem, ministro Isso. Aldir Passarinho. Né? Julgado Isso no dia mesmo. 14/12/98. O que o Supremo decidiu aqui nesse caso? Representação de inconstitucionalidade, que era o nome, hoje a gente chama de ação de declaração de inconstitucionalidade. Antigamente, esse controle abstrato era via representação de inconstitucionalidade. Dispositivos da lei 9.000, uma lei estadual de 85, do estado de Minas Gerais, né, que estava representando a inconstitucionalidade por violação à Constituição anterior. Então, todas as ações, seria isso, todas as ações diretas de inconstitucionalidade anteriores à nova Constituição, o que aconteceu com elas? Está aqui, ó. O Supremo falou que elas estavam prejudicadas. Representação no sentido de que ficavam prejudicadas as representações oferecidas anteriormente. Por que disso? Porque não tem mais que discutir, né? Não tem mais que discutir a validade de norma estadual com base em Constituição que já está revogada. Acabou. É imediato. O efeito da nova Constituição é imediato. Esqueçam a anterior. Pelo menos, em termos de controle abstrato, conforme nós iremos verificar. Né? Outro detalhe, turma, eu não estou vendo vocês aí, né? Voltou todo mundo para as bolinhas. Não dá nem para o professor Mauro tirar a foto, né? Vamos abrir a câmera, pelo menos para o professor Mauro tirar uma foto aí, igual fazia lá. Aí, ó. Só falta mais um. Vai ser o Luiz que vai abrir? E eu queria que qualquer dúvida, tá, turma? Qualquer dúvida vocês podem me interromper durante a aula mesmo, tá? E é claro que ao final também estarei à disposição. Então, um segundo ponto que a doutrina trata é a chamada desconstitucionalização. O que seria a desconstitucionalização? Seria um fenômeno pelo qual as normas da Constituição anterior, desde que compatíveis com a nova ordem, permaneceriam em vigor, mas com status infraconstitucional. Ou seja, as normas anteriores seriam recepcionadas com status de norma infraconstitucional pela nova Constituição. No Brasil, isso não é admitido, a não ser quando o próprio poder constituinte originário ele determina isso. E o Pedro Lenza, ele dá no livro dele, ele dá dois exemplos que já ocorreram no Brasil, mas sempre como constituições estaduais. Ele não trouxe exemplo de Constituição federal que tenha ocorrido esse fenômeno da desconstitucionalização. Então, muita atenção, porque esse fenômeno da desconstitucionalização é relacionado com o próximo tópico que eu vou falar. Então, desconstitucionalização seria um fenômeno que as normas constitucionais anteriores seriam recebidas pela nova Constituição como lei ordinária. Ele é muito parecido, mas não é idêntico à chamada recepção material da norma constitucional anterior. E qual é a diferença da recepção material da norma constitucional anterior? Nessa recepção material, a norma constitucional anterior ela seria recepcionada pela nova Constituição, mas mantendo
o status constitucional. No Brasil também depende, não é, da previsão pelo Poder Constituinte originário, e no caso específico do Brasil ocorreu aqui no artigo 34, caput, parágrafo 1º do ADCT. ADCT, né, todos conhecem, é o famoso Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então vejam que o artigo 34 do ADCT, ele diz que o sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do 5º mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido até então o da Constituição de 67, com a redação da emenda 69 e posteriores. Perceberam aqui? Todos conseguiram perceber? Não é? Uma norma da Constituição anterior, ela foi mantida, ela foi recepcionada expressamente, e só pode acontecer se for expressamente, porque o poder constituinte originário, vocês lembram, né? O que é o poder constituinte originário? É o pode tudo, ou quase tudo, não é? Mas ele é um poder ilimitado, com todos aqueles superpoderes. Então, ele autorizou a manutenção dessa norma da Constituição de 67. É claro que é temporário, está no ADCT, mas não deixa de ter a estatura constitucional. Tá ok? Bom, passado esse item 4.5, eu venho agora falar das emendas e a Constituição em vigor. Não é? No caso de emenda à Constituição, aí a emenda à Constituição nós estamos no campo da revogação estrito sensu. Então, quando o legislador, o Poder Constituinte derivado, ele promulga uma emenda à Constituição, ele está revogando aquelas normas incompatíveis, normas constitucionais também anteriores, é a emenda à Constituição. Né? No Brasil, vocês têm uma noção mais ou menos de quantas emendas nós temos? Vocês acham que é mais ou menos de 100, gente? Nós temos hoje, chegamos à incrível marca de 109 emendas à Constituição, né? Sendo que a última agora do dia 16 de março de 2021. E aí o que eu falo, né? É lógico, não era o objetivo, né? O nosso objetivo da salinha, nosso objetivo nasceu como questões da UAB, né? Para auxiliar vocês nessas questões, mas olha só, nós temos que também, no futuro, né, vocês vão fazer mestrado, doutorado, nós não podemos ficar acorrentados nesses conceitos que nós recebemos durante a faculdade, né? Porque uma Constituição que em tão pouco tempo recebe 109 emendas, né? Ela é rígida? É uma Constituição rígida? Nós aprendemos, Constituição rígida é aquela que é difícil de ser emendada, e nós temos essa quantidade de emenda. Então, talvez o Brasil já está criando uma nova categoria aí. E não é aquela semi-rígida, não, pelas cláusulas pétreas. É uma semi-rígida flexível. Seria quase uma nova categoria. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E o detalhe é que as emendas, elas podem sofrer o controle de constitucionalidade, né? Porque é poder constitucional derivado. E fora isso, ainda temos... Professor, eu acho que poderia chamar de uma Constituição slime, né? Dentro do pacote ela tá dura, mas aí quando a gente abre, bem molezinha. É muito, assim, complicado. Isso nós estamos falando de emendas formais, né? Fora as alterações, as mutações feitas através de interpretação do Supremo. E só um detalhe, essas emendas, o Poder Constituinte derivado, sofre, não é? Ela tem que atender, não pode retroagir todas aquelas regras do Poder Constituinte derivado, que as 6 emendas de revisão, né? Eu falei 109 emendas, as emendas normais, né? Mas tivemos ainda 6 emendas de revisão que não tinha limitação alguma, porque a própria Constituição previa que elas não sofreriam limitações. Então, com relação às emendas constitucionais, seria basicamente isso, também não tem muita controvérsia, ao meu ver, né? Entraremos agora num assunto que eu considero um assunto até mais interessante, né? Que seria o tópico 4.7, que é a Constituição nova, as emendas e o direito infraconstitucional anterior.
E aqui é o pulo do gato. Aqui eu queria que todos estivessem bem atentos agora e não deixassem eu prosseguir se vocês não conseguirem compreender o que eu vou falar agora, né? Do mesmo jeito, quando eu falei no início da aula que uma Constituição nova não pode conviver nem por um segundo com a anterior, né? É imediata, a revogação é imediata. Imaginem agora o contrário. O que acontece com as normas ordinárias, né? A Constituição nova não pode conviver com a anterior porque ela traz, além da organização do Estado, principalmente questões de direito, proteção de direitos individuais, princípios, os valores daquela população. Então, quando entra uma nova Constituição em vigor, imediatamente a Constituição anterior é completamente revogada. Mas não pode, isso não é a mesma coisa com lei ordinária. O que lei ordinária regula? O que lei ordinária regula? Vamos lá, turma. Você está me ouvindo? Tô. Basicamente, tudo aquilo que não for definido na Constituição que deva ser de competência de lei complementar. Porque as leis complementares digamos, uma ordem dentro da Constituição. Deixa eu só de que alterar, aquilo vai... né? Só reformular minha pergunta para não confundi-los. O que lei infraconstitucional regula? Então, as duas, né? A lei constitucional, tudo aquilo está abaixo da Constituição. Lei estadual, municipal, ordinária, complementar. O que regula o quê? Regula o resto tudo, né, gente? Regula briga de vizinho, se a árvore do vizinho Tudo que cresceu, a Constituição não contempla, né, professor? vai regular aqueles problemas do dia a dia. A árvore do vizinho entrou no seu terreno, né? Você fez comprou uma casa lá, tem o valor da atualização da prestação. Você separou da mulher, fica com quanto cada um? Regula tudo aquilo do dia a dia que não é assunto da Constituição. É tanto que a gente fala, a Constituição materialmente devia regular só aquelas questões mais importantes de organização. A nossa até passa disso, mas a lei infraconstitucional, ela regula esse dia a dia, essa coisinha miúda, não é? Da nossa vida, que pode mudar de estado. Vamos imaginar que Roraima virasse agora um estado independente, não é? Você ia parar de ter briga de vizinho? Ia acabar a briga de vizinho? Né? Não ia. Então, mesmo em caso de nascimento de um Estado novo, essas questões do dia a dia continuam a ocorrer. E aí o próprio Jorge Miranda, ele fala que a nova Constituição não pode fazer tábula rasa do direito ordinário anterior. O que é isso? A nova Constituição não pode apagar todo o direito ordinário anterior. Por que não pode apagar, gente? Porque aí essa nova Constituição ela teria que ter um artigo que expressamente revoga todas as normas infraconstitucionais anteriores e também não é matéria, né, da Constituição. Porque a matéria da Constituição, como a gente falou no início, são os direitos fundamentais, é a organização do Estado. Então, talvez ela fosse se estender ainda mais, como o senhor mesmo colocou, né, que a Constituição brasileira já se estende, do que não cabe a ela regular. É um dos motivos, mas teria algum outro motivo? Por que a Constituição ela não pode fazer tábula rasa, ela não pode apagar todo o direito ordinário anterior, o direito infraconstitucional anterior? Por que ela não pode fazer isso? Pessoal, tenta imaginar se ela, da mesma forma que ela apaga a ordem constitucional anterior, se ela pudesse apagar a norma ordinária. Quanto tempo o nosso legislador ia demorar para regular esse probleminha todo aí? Bastante tempo, né, professor? Exato. Dizem que o Código Civil já é um estudo bem antes da Constituição, né? Vocês estão percebendo que, por mais que a Constituição fosse, né, por mais organizado que um Estado fosse, às vezes um Estado pequeno, né, um país novo, pequeno, mesmo assim,
é impossível, é uma impossibilidade fática de eu conseguir, num curto espaço de tempo, regulamentar tudo que já tinha regulamentado antes, nessas questões, direito de vizinhança, direito de família, direito comercial. É impossível, por conta de uma questão fática. Vocês conseguiram sentir isso? Perceber isso? Não dá tempo. Olha só, nós estamos com a Constituição de 88 que regulou uma série de questões e até hoje nós temos matéria que o nosso legislador ainda deixou ainda está regulado por normas anteriores, né? Temos vários assuntos, Código Tributário Nacional, né? Nós temos questões importantes que são regulamentadas, lei de desapropriação. CLT Então, também. o nosso legislador, infelizmente, ele não tem essa eficiência e nenhum outro teria num prazo curto de um mês. Por isso que, mesmo no nascimento de um novo Estado, uma Constituição originária, a primeira Constituição do Estado, ela não apaga a norma infraconstitucional anterior. No Brasil, nós temos um exemplo, não é isso? Quando nós estudamos lá o direito processual, qual foi a primeira lei processual do Brasil? Vamos lá, turma. Tá me ouvindo? Professor, Ouvindo. processual eu não lembro, mas eu pego como exemplo o nosso Código Penal, né? Que ele é de 1940. Não, mas eu Agora, falo assim, quando o Brasil declarou independência de Portugal, eram as chamadas ordenações filipinas. Era a legislação processual de Portugal que ficou em vigor muito verdade. tempo. Isso aí verdade. Isso aí vocês têm que lembrar, né? Nosso Código Mercantil também. Então o que acontece? É impossível você fazer tábula rasa da norma infraconstitucional anterior. E aí o que acontece? Aí que entra o conceito de recepção. O direito infraconstitucional anterior, ele vai ser recepcionado ou não pela nova ordem constitucional. O que é ser recepcionado ou não? A Constituição, vocês já sabem, a Constituição anterior perdeu imediatamente a vigência, né? Por quê? Porque a nova Constituição traz novos valores, novos princípios, uma nova organização de Estado, né? E que a recepção é a verificar se as normas infraconstitucionais anteriores estão ou não de acordo com esse novo ordenamento. Porque no dia que esse novo ordenamento entra em vigor, as normas infraconstitucionais anteriores perdem o fundamento de validade, né? Nós vimos na aula, na aula anterior, não é isso? Da professora Tatiana, aquela pirâmide. Não vimos? A pirâmide lá de Kelsen, que tem as normas, onde as normas infraconstitucionais buscam fundamentos nas superiores. Quando há uma sucessão de Constituição, aquele ordenamento infraconstitucional perde todo o seu fundamento. E aí, a nova Constituição vai recepcionar ou não essas normas infraconstitucionais anteriores. Então, todas as normas que forem incompatíveis com a nova Constituição, elas serão revogadas por ausência recepção, conforme, né, explica Pedro Lenza na obra dele. Então, as que forem compatíveis serão recepcionadas, inclusive com status diferenciado, se for o caso. E aí ele cita o Código Tributário Nacional, que era uma lei ordinária, e com a nova Constituição adquiriu o status de lei complementar, né? Por quê? Porque a nova Constituição exige para o Código Tributário exige lei complementar. E é por isso também que não existe ADI de lei anterior à Constituição, porque a lei anterior à Constituição, ou ela vai ser recepcionada ou não. Mas lembrando sempre que cabe a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Um detalhe interessante, que é interessante ter pode ser até uma pegadinha em concurso, é que o Poder Judiciário ele pode verificar, nós vimos que não tem ADI de lei de norma anterior, né? Mas o Judiciário, antes de verificar a recepção, ele tem que verificar se aquela lei anterior era compatível formalmente
e materialmente com a Constituição anterior. Ele tem que fazer esse trabalho prévio. Por que ele tem que fazer esse trabalho prévio, gente? Antes de verificar a compatibilidade. Para saber se a norma se enquadrava na Constituição vigente à época? Isso. O porquê? Porque uma norma, quando ela é declarada inconstitucional, qual é a consequência no direito brasileiro? Ela nunca existiu, não é isso? A inconstitucionalidade é a regra, né? Vocês lembram? Ex tunc, ex nunc, a regra é ex tunc, ela não chegou a entrar em vigor. Quando uma norma é inconstitucional, ela não chega a entrar em vigor. Se ela não entrou em vigor, como é que eu vou falar se ela foi recepcionada ou não, se ela nem chegou a entrar em vigor? Então, o Poder Judiciário pode fazer essa análise. Uma questão também muito interessante que pode ser cobrada de vocês é a questão da repristinação. Vocês lembram o que é isso? A repristinação, se eu não me engano, é quando uma nova lei, ao entrar em vigência, ela acaba anulando outra, né? Só que a repristinação, no caso, ocorre quando essa nova lei acaba o período de vigência dela e a anterior volta a ter força normativa. Vamos organizar aí, concatenar essas ideias, né? Eu trouxe aqui o agravo regimental em agravo de instrumento número 235.800 do Supremo. Vejam que é bem antigo, né? Relator ministro Moreira Alves. Então, nós temos aqui, era um agravo regimental, em que o ministro colocou da seguinte forma: a recepção de uma lei ordinária como lei complementar pela Constituição posterior, a ela só ocorre com relação aos dispositivos em vigor quando da promulgação desta, não havendo que pretender-se a ocorrência de efeito repristinatório, porque o nosso sistema jurídico, salvo disposição em contrário, não admite a repristinação. Artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil. Essa aqui, nessa época, era LIC. A professora citou, né? Que agora é Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Então, o que acontece? O que é a repristinação? Vamos imaginar que uma norma da Constituição de 1946, uma norma ordinária que era constitucional em 1946, ela se torna inconstitucional com a Constituição de 67. O que aconteceu com essa norma, então, de 46? Ela não foi recepcionada pela Constituição de 67. Então, ela foi revogada por ausência de recepção. Mas pode acontecer dessa norma, ela não era compatível com a de 67, mas ela é compatível com a de 88. Vocês conseguem imaginar essa situação? Né? A de 46 é compatível também com a de 88. Aí entra em vigor a Constituição de 88. Ela repristina, ela ressuscita, né? A lei lá de 46 automaticamente? Não. O Supremo disse que não. Ele disse que somente se o poder constituinte, que é o pode tudo, né? Que nós sabemos, se ele falar que está ressuscitada, ressuscitou a lei anterior, repristinou, né? Então a repristinação basicamente seria essa situação. Uma lei que foi revogada, nós revogamos a lei que revogou, e aí a pergunta é: repristinação seria se a lei anterior automaticamente volta a ter vigência, né? No Brasil, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro diz que isso não é a regra, somente se a própria lei que revogou, a lei revogadora, ela determinar esse efeito repristinatório. O bom é que essas confusões, a lei que revogou, revogadora, é aí que o pessoal pega vocês, tá? Tem que ficar atento com essas pegadinhas. Então, sobre essa norma, essas normas infraconstitucionais anteriores, seria basicamente isso também. E vamos passar agora, já caminhando para a conclusão dos meus tópicos. Eu até conversei com o professor Mauro que
eu não estava muito acostumado com essas plataformas, quis começar com poucos tópicos, né, Mauro? Para ir aprendendo a usar, para aprender a jogar a apresentação na tela. Então, o nosso último tópico é o problema da retroatividade das normas constitucionais em face dos direitos adquiridos, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Essa matéria, né, nós vamos passar primeiramente aqui por uma visão geral dessa matéria e eu deixo aqui para vocês. Vocês têm que ler esse acórdão, tá? Está disponível no Supremo, ADI 493, relator, ministro Moreira Alves. Ministro Moreira Alves, para fundamentar esse julgamento, que foi o primeiro, né? Porque quase tudo aqui nós estamos vendo ministro Moreira Alves. O ministro Moreira Alves era o decano do Supremo quando a Constituição de 88 entrou em vigor. O que é o decano? O decano é o ministro mais antigo da Corte e, de certa forma, ele tem a opinião dele, né, por ser o mais antigo. Tem até aquele ditado, né, popular que a antiguidade é posto, não é isso? Acaba que tem um peso muito grande. E o ministro Moreira Alves, eu tive a honra também, quando eu passei no concurso do Supremo, ele ainda estava no Supremo, mas já foi o último ano dele, tá? Não sou tão velho assim também, não. Eu ouvia o julgamento dele. Às vezes eu descia, estava trabalhando, eu descia para ouvir o julgamento dele, porque ele realmente defendia as posições jurídicas dele com muita ênfase. E por isso que talvez ele está em todos os precedentes mais importantes que nós vimos hoje, e que se vocês começarem a observar daqui para frente, ele praticamente definiu essas questões, né, com o advento da Constituição de 88. Então, essa ADI 493 é uma aula que serve não só para essa questão que nós vamos ver, mas para tudo que é relativo à retroatividade das normas e o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. E o que ele fala aqui? Aqui que ele definiu que se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente, a ela será essa lei retroatividade mínima, porque vai interferir na causa, que é um ato ou fato ocorrido no passado. Então, eles falam da retroatividade mínima. Por quê? Porque para falar de retroatividade, nós temos que conhecer ou relembrar aqueles chamados graus de retroatividade da norma constitucional. A chamada retroatividade máxima, a retroatividade média e a retroatividade mínima. Questão boa de concurso também, né? Isso aí para confundir a gente, né? Então, primeira questão, vocês têm que ter uma noção muito clara do que é retroatividade e do que é efeito imediato de uma lei. A retroatividade é quando uma lei ela tem aplicação em situações pretéritas, situações do passado. A lei é retroativa, ela nasce hoje, hoje dia 15, mas ela vai regular um fato que ocorreu no dia 10. Né? Ela retroage. Só que nós vamos ver que a retroatividade não é só isso. Essa retroatividade é fácil de perceber. Né? E o que seria o efeito imediato? Uma lei, ela nasce e, em regra, com os efeitos para o futuro. Ela quer regular dali para frente. Né? O que causa confusão é que os próprios doutrinadores, muitas vezes, eles têm divergência do que é retroatividade e o que é efeito imediato quando nós falamos da retroatividade mínima. Né? Então, isso às vezes vai gerar confusão na cabeça de vocês, o que é efeito imediato e o que é efeito retroativo, porque vocês estudam determinado autor que diverge de outro autor. Gente, o direito não é matemática. Vocês não têm que ficar aflitos com isso. Apesar que eu já fiquei muito aflito. Mas direito não é matemática. Às vezes vocês estão vendo uma confusão, não é porque vocês não estão conseguindo entender a matéria. É porque no direito acontece mesmo. Naquela chamada zona cinzenta, às vezes um autor vai achar que uma coisa é uma coisa e às vezes o outro autor vai achar que aquilo não é. Quando eu falar da retroatividade mínima, eu retorno aqui só para dar esse exemplo. Mas, então, vamos falar desses graus de retroatividade máxima, média e mínima. E aí o ministro Moreira Alves cita
uma obra de José Carlos de Matos Peixoto, de 1943, está lá no voto dele, né? Então, o José Carlos de Matos Peixoto, ele diz o seguinte, deixa eu voltar à apresentação, que aí fica até mais fácil. O José Carlos de Matos Peixoto, ele fala que, normalmente, as leis dispõem para o futuro, não olham para o passado, né? Em consequência, os atos anteriores à vigência da lei nova regulam-se não por ela, mas pela lei do tempo em que foram praticados. Isso é a regra geral, só que o direito nem sempre, né, acontece dessa forma. Por isso que o direito é bonito, por isso que o direito é legal, né? Legal no sentido que é gostoso da gente estudar. Entretanto, algumas leis afastam excepcionalmente dessa regra e retrocedem no tempo, alcançando fatos pretéritos ou seus efeitos. Lei retroativa, então, ela alcança um fato pretérito, mas ele considera como retroativo se a lei nova alcançar os efeitos de algum ato, por exemplo, um contrato que foi feito anterior a ela. E é aí que vai entrar os próximos casos que vocês vão ver. São as chamadas leis retroativas. Eu copiei alguma coisa errada aqui. Mas a força retroativa da lei não tem sempre a mesma intensidade. Desse ponto de vista, distingue-se em direito civil 3 graus de retroatividade: máxima, média e mínima. A retroatividade máxima é muito fácil de ver, né? É a chamada restitutória, quando a lei nova abrange a coisa julgada, a sentença irrecorrível, os fatos jurídicos consumados. Gente, olha o absurdo dessa retroatividade máxima, mas que já aconteceu, acontece muito em revolução. Na retroatividade máxima, e ele cita que o autor citou uma lei canônica, uma lei da Igreja Católica, ela aboliu a usura e obrigou o credor a devolver o juro que já tinha recebido. Olha que coisa boa se fizesse isso hoje, né? Se puder, já pensou? Né? Nós pagamos juros, aí o Brasil paga juros, né? O cheque especial, gente, isso é uma coisa absurda. E depois vocês olham lá no artigo 93 que o Brasil, a Constituição brasileira, eu não vou lembrar o inciso, o professor Mauro não sei se vai lembrar de cabeça, mas limitava os juros. O Supremo nunca aplicou aquele artigo, esperou revogar. Então, a retroatividade máxima, voltando à seriedade aqui agora, é uma insegurança jurídica absurda. Não tem cabimento ninguém defender isso, né? Porque o outro exemplo que o autor dá seria refazer partilha. Foi na Revolução Francesa, mandou refazer as partilhas para incluir filhos naturais, que é a questão filho legítimo, né? Então, na época, a nobreza fazia partilha somente com filhos. Mandou incluir todos os filhos naturais. Mandou refazer partilha que já estava feita há muito tempo. Então, essa retroatividade máxima tem um valor histórico, mas dificilmente ela seria defensável na atual situação, porque é um abuso, né? Nós temos que respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, respeitar o que a própria Constituição e a coisa julgada. A própria Constituição, no artigo 5º, 36, já traz essa previsão. O que seria a retroatividade média? Gente, vamos ter cuidado na retroatividade média. Isso aqui, às vezes, me irrita em concurso, mas a doutrina, não é? Nós temos que saber entender essa doutrina, mas a retroatividade média, nós vamos ter que entender a retroatividade média analisando a retroatividade mínima. Então, o que é retroatividade média? Quando a lei nova atinge os direitos exigíveis, mas não realizados na sua vigência. Vamos imaginar aquele seu carnezinho lá do seu carro, né? Você tem aquele carro financiado em 36 vezes. Lá na 10ª parcela, você está pagando juro de 1% ao mês. Só que você só pagou 5. Você está devendo 5 parcelas. Na data de vencimento da 10ª parcela, né, vem uma lei nova e limita os juros a 0,5%. O que seria a retroatividade média? É aquela que você ficaria feliz, porque o que você está devendo de atraso, das parcelas, das 5 que você atrasou, que é anterior à lei, você ia pagar quanto de juros? Nesse exemplo que eu dei, gente. Vocês estão ouvindo?
Sim, eu pensei em chutar 5%, mas eu não sei se tem juros Não. compostos. Abaixou para 0,5%. Vamos imaginar, o atraso era 1%, né? Eu paguei 5, fiquei devendo 5. Aí vem uma lei e baixa de 1 para meio, né? A retroatividade média, as parcelas em atraso eu pagaria apenas o que a lei nova determinou, mesmo que eu tenha atrasado sob a égide da lei anterior. Essa é Vocês estão vendo que a diferença é sutil? Quando a retroatividade mínima, o que que acontece? As parcelas que estavam em atraso eu pago sob a égide da lei anterior. Só que daqui para frente, o que eu atrasar eu vou pagar de acordo com a lei nova. Isso é retroatividade. Vocês conseguem perceber que é retroatividade? Por quê? Porque o contrato foi feito na lei anterior, mas a lei nova está atingindo um efeito daquele contrato. E aí que vem esse problema da diferença entre efeito retroativo e efeito imediato. Tem autor, o próprio Moreira Alves cita, o ministro Moreira Alves, por exemplo, o Rubier, que ele cita que, nesse caso, nesse último caso da retroatividade mínima, seria efeito imediato e não retroatividade. Vocês entendem que tem fundamento também essa defesa? Por quê? Ele considera isso objetivamente. Se eu apliquei agora, é a lei nova, não estou aplicando para o passado. Isso é uma questão de ponto de vista. Vocês têm que compreender as matérias com relação ao ponto de vista. Não tem certo ou errado, juridicamente falando. Tem o quê? Tem a posição vencedora e a posição vencida na jurisprudência ou na doutrina. No caso do Brasil, a teoria que prevalece até hoje é desses 3 graus de retroatividade. Retroatividade máxima, média e mínima, sendo que essa retroatividade mínima é sim retroatividade, ela atinge os efeitos de um contrato anterior, que é o nosso exemplo, né? O próprio Supremo, ele já, no julgamento do RE 140, 499, ele já fixou o entendimento da retroatividade mínima. Está aqui, espera aí, RE 140 499 de Goiás. Olha só quem é o relator, hein, gente? Atenção, hein? Olha lá, o relator. O que que diz esse julgamento? Pensões especiais vinculadas ao salário mínimo, aplicação imediata a elas da vedação da parte final do artigo. Já se firmou a jurisprudência dessa Corte no sentido que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados, retroatividade mínima. Agora, olha o que ele alerta aqui: salvo disposição expressa em contrário. E a Constituição pode fazê-lo. Eles não alcançam os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas. Retroatividade, que ele chama aqui de retroatividade média. E agora eu não consigo voltar aqui. Consegui. Já aconteceu isso no Supremo, já aconteceu isso no Brasil, a própria norma constitucional determinar a aplicação como retroatividade média, sim, né? Nós temos aqui o exemplo do artigo 51 do ADCT, deixa eu ver se eu consigo transcrever aqui para vocês, e temos o julgamento do RE 168.618. Deixa eu jogar aqui o artigo 51 do ADCT. Olha o disposto no artigo 51 do ADCT. Serão revistos pelo Congresso Nacional, através de comissão mista, nos 3 anos a contar da data da promulgação da Constituição, todas as doações, vendas e concessões de terras públicas com área superior a 3.000 hectares realizadas no período. Gente, isso aqui é exemplo de que tipo de retroatividade? Média. Não, essa aqui ela vai rever
né, um ato, a doação. Então, aqui é um exemplo até de retroatividade máxima, né, dessa comissão aí, Verdade. né? Então, aqui é um caso bem interessante também. E deixa eu tentar colocar aqui o julgamento do RE 168-618. Deixa eu tentar jogar ele para apresentação aqui também. Esse outro eu não consegui jogar. Mas eu vou ler aqui rapidamente a ementa RE 168-618. Né? Ele falava de foro especial de prefeito. Ele coloca que a Constituição tem eficácia imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados, retroatividade mínima. Para alcançar a hipótese que no passado não havia foro especial, que só foi otorgado quando o réu não mais era prefeito, hipótese que configura retroatividade média, por estar tramitando processo penal, seria mister que a Constituição determinasse expressamente. Então, o Supremo aqui, ele traz que somente de forma expressa poderia ter o grau médio. Também do ministro Moreira Alves. Por que eu fiz questão de citar, aqui já estou caminhando para o final, a nossa parte mesmo do curso ela já encerrou, mas por que todos eu citei o ministro Moreira Alves? Igual eu falei, era o decano na época da Constituição de 88, e ele praticamente definiu essas questões mais importantes aí dos julgamentos de 88. Mas tivemos depois, com as novas composições, tivemos diversas situações em que a jurisprudência que era considerado regra, o Supremo, em algumas situações, ela fugiu um pouco dessa regra. Depois eu peço que todos leiam também o julgamento da ADI 2240, que trata da criação do município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Né? Isso é do relator ministro Eros Grau, e ele trata aqui de um julgamento muito interessante, que foi uma declaração de inconstitucionalidade que não pronunciou a nulidade. Então, foge um pouco dessa regra, e o próprio Pedro Lenza traz outras questões que fogem dessas regras que nós acabamos de ver, mas que também são importantes depois vocês analisarem. Professor, será que o senhor podia tirar uma dúvida minha? Porque eu fiquei com dúvida entre a máxima e a média. Na explicação, eu entendi bem, que o senhor tem uma didática boa. Mas será que o senhor podia dar um exemplo prático, só para fixar melhor, por favor? Tá, o que acontece? Vamos imaginar, né, que a pessoa comprou um carro lá em 36 vezes, né? Aí ela pagou 3 parcelas só, né? Ela pagou 3 parcelas só. Então, e começou a ficar devendo aquelas parcelas. E nesse financiamento, quando deu 10 meses após esse início do financiamento, veio uma lei e limitou os juros, proibiu a cobrança de juros. Você entendeu? Então, assim, sim, senhor. Ele estava devendo 7 parcelas com juros, por exemplo, lá de 3%, 1%. E ficou devendo. No meio, ele estava devendo ainda. Enquanto ele estava devendo, veio essa nova lei, proibiu a cobrança de juros. Veio essa nova lei, proibiu a cobrança de juros. O que acontece? A partir dali, ele não poderia mais ser cobrado juros se ele atrasasse. Mas o que acontece com as parcelas anteriores? Pela retroatividade média, essa lei nova que proíbe os juros, ela seria aplicável àquela dívida dele anterior, você entendeu? Então, mesmo naquelas anteriores, ele não ia mais pagar os juros. Só que isso não é aceito no Brasil. No Brasil, a retroatividade ela é o quê? É mínima. Então, a partir de agora, tudo bem. A partir de agora, você não vai pagar juros, porque tem uma lei nova. E ela atinge os efeitos futuros daquele contrato anterior. Só que o que estava devendo anterior, você vai ter que pagar porque
estava em vigência uma lei anterior. Sim, sim, obrigada, professor. Por Te nada. agradeço muito. Então, Professor, gente... uma Pode. dúvida ainda no exemplo da colega. O senhor explicou que a retroatividade média ela atingiria a dívida por completo, é isso? Isso, mesmo aquelas parcelas que você ficou devendo sob a égide da lei anterior. Sim, mas as parcelas que, por exemplo, eu já tenha pago com juros, elas serão atingidas também, no caso da retroatividade média? Não, ela seria atingida em qual retroatividade? Na máxima. Isso, perfeito, o colega Entendi. entendeu. Perfeito. A que eu E paguei, paguei. Mas assim, porque no meu exemplo eu não estava pagando nada, eu só paguei as primeiras e paguei em dias primeiro, né? Eu não tinha dívida. Entendi. E na média, no caso, seria se eu já tivesse dívidas em atraso, aquelas dívidas, elas ficariam sem juros. Isso, nesse último exemplo que eu falei aqui Isso. com a colega, que a lei nova ela tirava Aham, totalmente os juros, né? entendi. E na máxima seria um exemplo de vai ficar sem juros as que eu já paguei e vai ficar como se fosse um crédito. É isso, né? E Não, na máxima o cara teria que devolver. E socorreu, né? O ministro Moreira Alves cita lá no voto dele, e socorreu com a lei canônica que mandou o pessoal que tinha recebido juros, proibiu a usura, e quem recebeu o pagamento com juros teve que devolver. Entendi. Na mínima é o que acontece no Brasil, né? Que é a partir daquele momento. Exato. Tudo bem, professor, obrigado. Agora eu Tá. consegui entender. Então é isso, turma. Espero ter contribuído aí com vocês, né? E encerro mais uma vez agradecendo a oportunidade, tá, Mauro? Estou à disposição aqui sempre que vocês precisarem. E para perguntas também, se ainda houver. Eu só tenho uma pergunta. Quando é que a gente vai fazer um curso com o senhor, hein? Nessa modalidade. Olha, gente, eu sou ex-aluna, vou me meter logo. Excelente! Perfeito! Melhor professor que eu já tive. Professor Mauro, eu também te amo, tá? Mas, gente, tem que falar a verdade, porque a gente que vira ex-aluna, né? Quando é aluno, tá conquistando para ter o pontinho final. Não, graças a Deus, não sou mais aluno, então agora eu posso falar, professor, muito boa didática. Faz um curso com nós, ó. Tô fazendo abaixo-assinado, pode me colocar, tô lá na primeira da lista, já até tô aqui de enxerida. Eu agradeço mais uma vez aí. Vamos estudar, né? Quem sabe a gente não. Muito obrigada, professor. Policarpo, se você quiser falar agora, se ninguém mais tiver perguntas. Com licença, a Policarpa está tendo problemas de conexão, aí eu vou assumir o lugar dela. Estou religando minha câmera porque estava muito ruim de. A câmera ligada, eu não conseguia ligar o áudio porque travava muito aqui no meu computador. Bem, pessoal, primeiramente eu quero agradecer ao professor. Ele sabe que eu sou um fã dele, não é porque eu sou aluno dele, porque ele não me dava na faculdade, mas ele me dava no curso, ainda do Canja com Direito, né? Então, eu gosto muito da didática, eu gosto muito da metodologia de estudos, gosto muito de como ele se expressa, das suas opiniões, de como ele nos traz jurisprudência. Então, eu só tenho a agradecer ao professor, a professora Tatiana também, que eu não tinha tido aula com ela, foi a primeira vez que eu tive aula com ela agora. Também amei muito ela trazer não só uma didática perfeita, de fácil entendimento, mas também essa questão atualizada das convenções. E professor tem que ser assim mesmo, tem que ser atualizado, divertido, que a gente absorve mais. Eu também sou professor, só que não do direito, né? Sou professor de inglês, e a gente tem que sempre estar se renovando. E é muito legal ver isso nos professores de hoje e os que passaram pelo nosso projeto, que é o Canja com Direito. E eu, enquanto aluno e participante da organização, só tenho a agradecer aos professores que aceitaram nossos convites, aos alunos que tivemos vários contratempos de chuva, internet. Hoje mesmo a internet parou ontem de madrugada e voltou só agora à tarde. E mesmo assim a gente está tentando, engajando, fazendo com que esse projeto continue, que é um projeto onde ninguém está recebendo nada. A única coisa que nós estamos recebendo, que é uma coisa que é bem maior do que um lucro pecuniário, é o conhecimento, que é algo que nunca vai ser tirado de nós, graças a Deus. Então, você tem que agradecer e, principalmente,
a nossa base, que é o professor Mauro Campelo, que é o coordenador desse curso. Desde 2019, quando ele começou, o embriãozinho dele foi na sala do professor Campelo, na sala 201D, né, lá da FRR, e foi crescendo. Chegou a pandemia, deixamos de nos encontrar, mas nos falávamos pelo WhatsApp, aí depois tivemos a ideia de iniciar encontros semanalmente pelo Google Meet, e aí surgiram aulas magnas, esse curso de Teoria da Constituição, que também tem que agradecer muitos participantes. Se eu falar o nome de todos agora, é Maria Policarpo, Juliana, José Rocha, temos amigas do Rio de Janeiro, que são a Grace e a Liliane, que estão sempre nos ajudando, tem a Júlia, a Vitória. Gente, se eu falar o nome de todo mundo, eu vou esquecer, então eu prefiro só agradecer a organização como um todo, que estão sempre ali. Todo mundo tem seus afazeres, seja em casa, faculdade, trabalho, outros já são estágio. Nossa, Rafaela Pina, principalmente também, não poderia deixar de citar o nome dela, mas acaba todo mundo tirando o seu tempo para se dedicar a esse projeto. Jonesi, eu vou lembrando aí com o tempo. E recentemente tivemos nossa primeira aula internacional com o professor lá de Portugal, que mostrou sua experiência acadêmica. E se Deus quiser, nós teremos mais aulas com professores de fora e daqui também, professora Gisele Leite, que não é só uma colega, mas uma amiga que apoia o nosso projeto. A OAB também, não posso deixar de esquecer a ESA, a OAB, no nome da professora Carol, que sempre é uma parceira que nunca nos deixa na mão. E a FRR também, as outras faculdades, Catedral, Estácio, UE. Então, só temos a agradecer. E que esse projeto continuará, não só por parte de nossa organização, mas também dos alunos que estão entrando agora. Nós temos alunos novos na organização. E nós temos muito mais pela frente, pessoal. Desculpa qualquer coisa, nós temos nossas, às vezes, desavenças, mas é assim. Quem veio para o direito, se existe o direito é porque no mundo existe desavença e litígio. Então a gente está aqui para isso, mas a gente está aqui para resolvê-las, né? Então eu só tenho a agradecer. Passo a palavra agora ao nosso mestre, ao doutor Mauro Campelo, para que faça o encerramento do nosso curso. Mais uma vez quero agradecer, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês nos sábados. E é o momento que eu esquecia realmente do mundo lá fora, que a gente ainda está vivendo uma pandemia, não esquecemos disso. Usem álcool em gel e se cuidem, tá bom? Muito obrigado por tudo. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Marco Gil, fazendo o encerramento do nosso curso, a professora Retorno também, Tatiana, que está aqui presente, né? A última aula, a 10ª aula da nossa proposta, são 30 horas aula a hora, todos aí que participaram, fizeram aí as avaliações dentro do mínimo de presença, receberão, então, no seu e-mail, via o departamento nosso aqui da Universidade Federal, que é a PRAE, né? A PRAE, ela vai enviar para vocês, não é responsabilidade, então, agora mais nossa. A gente vai encaminhar na semana que vem o relatório, com a presença, com as notas, com a avaliação, e a PRAE, então, ela enviará para o e-mail de vocês. Aí, qualquer problema de querer receber antes, de repente está fazendo um seletivo, precisa juntar, porque vai contar pontuação, tem que se dirigir diretamente para a Universidade Federal, para esse setor chamado PRAE, P-R-A-E, né? Que é justamente o local encarregado dos projetos de extensão universitária da UFRR. Só ela pode expedir esses certificados, a gente não tem esse poder, nem o Instituto de Ciência Jurídica, o nosso coordenador atualmente, que é o professor Rafael, ele pode expedir. Então, eu quero agradecer ao professor Marco Gil, também ter disponibilizado na sua agenda, no sábado, né, estar aqui com a gente, tirando um tempinho da sua família para estar aqui com vocês, transmitindo conhecimento, como vocês bem viram, nessa forma maravilhosa, nessa didática que ele tem de trazer problemas, né? Ele gosta muito de trabalhar com problemas, com questionamentos e tentar resolver com vocês, né, esses problemas que ele traz, e trazendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
mostrando, então, os entendimentos da Suprema Corte do país. Então, é muito importante ter a teoria e também agregar a parte prática. Vocês daqui a pouco estarão militando na advocacia, no Ministério Público, na magistratura, na Procuradoria do Estado, na Procuradoria da União, né, na Advocacia Geral da União, Defensoria Pública da União e do Estado, enfim, em vários setores onde o direito se faz necessário, terá a presença, então, dos bacharéis ou dos advogados presentes ali. Então, eu quero agradecer a vocês todos, né, em nome da organização da salinha 201, na verdade, aqui é muito mais a salinha 201 do que o Canja. O Canja são nas aulas magnas, que é uma vez por mês. Os cursos é a salinha 201D, como o próprio Luiz Felipe lembrou. Tudo começou ali e acabou pegando esse nome no projeto. Projeto, quando é curso, é salinha, toda vez que vocês verem lá, salinha 201, é justamente esse projeto que vocês estão aí participando. Nós já estamos preparando, né, em fase embrionária, o curso do segundo semestre, ou seja, ainda em 2021, no segundo semestre, a partir de agosto, né, nós estaremos aí divulgando o próximo curso. Há uma inclinação, como eu disse, inicial, para ser em penal. Houve um pedido muito grande, né? As pessoas que botam no chat, mandam mensagens para a gente. Então, participem, deem a sua opinião, colabore, deem sugestões, também nas aulas magnas do Canja com Direito. Né? Trouxemos agora sobre ativismo judicial, um professor da Universidade Autônoma de Lisboa, né? Uma pessoa que vocês viram todo o mestrado, todo o doutorado e o pós-doutorado dele em cima do ativismo judicial. Ele é um pesquisador desse tema, então um domínio, né, dentro do ativismo judicial nos Estados Unidos, dentro do ativismo judicial na Europa e também no Brasil, e especialmente em Portugal, onde ele já está lá quase por 10 anos, né? Morando lá e sendo coordenador do setor de pesquisa e do doutorado da Universidade Autônoma de Lisboa. Então, há uma tendência para ser penal e o tema seria teoria da pena, né? Que é um tema bastante palpitante, importante, principalmente para aqueles que querem se aprofundar no direito penal, é ter a base. Então, a teoria do crime, desculpa, né? Eu acho que falei da pena, né? Mas é a teoria do crime. A teoria do crime é fundamental. Então, nós vamos, possivelmente, estarmos montando, convidando os professores para preenchermos no mesmo modelo desse, aula aos sábados, no mesmo horário. Pediram até que a gente diminuísse, né, o horário no sábado, mas o problema de diminuir é que aumenta o número de aulas. Em vez de terminar em 10, vai acabar em 15, 20, quer dizer, vai dobrar. Então, fica muito longo e a gente vai perdendo alunos com isso. E também não dá para diminuir, porque o conteúdo dessas disciplinas, como foi teoria geral da Constituição, muito grande, né? Vocês viram aí muito vasto o tema sobre teoria da Constituição. A mesma coisa a teoria do crime. Então, nós vamos manter nesse mesmo molde, nesse mesmo sistema, na mesma forma, tendo um mínimo de presença e tendo uma avaliação. Esse vai ser um diferencial dos demais cursos que vocês participam. Muitas vezes só se cobra a presença, nem a frequência, e ao final ganha o certificado. Não, o certificado desse projeto de extensão, quando se falar de um projeto de extensão da Salinha 201 ou do Canja com Direito, ele tem realmente um valor, tem um diferencial. Né? Vocês estiveram aqui e foram, inclusive, avaliados para, ao final, receber o certificado da Universidade Federal, principalmente do Instituto de Ciências Jurídicas, então, da UFRR. Então, quero deixar aqui um abraço a todos. Vamos nos encontrar mês que vem com a próxima aula magna, né? No mês de junho. Teremos a última aula magna do primeiro semestre e depois entraremos de férias no mês de julho. Né? Se, por acaso, todos estiverem vacinados, né? Se o governo realmente cumprir com o prometido, né? A gente pode até pensar, se a universidade, claro, autorizar novamente os encontros presenciais. Né? Acho difícil, mas não impossível. Né? Mas fica aqui, então, já um recado que assim que passar, na verdade, a pandemia, nós vamos retornar com nossos grupos de estudos na salinha 201, tem toda uma estrutura. Isso também não quer dizer que nós vamos abandonar, como o professor Marco Gil disse, né, esse instrumento e essa forma que nós estamos trabalhando aqui foi um ganho para nós. Né? Nós todos aqui tivemos que nos adequar, eu ainda estou em processo de adequação,
né, para esse modelo de plataforma, de colocar o material, inclusive, aqui na transmissão, né? Eu tenho que me aprimorar também, botar o meu material nas minhas aulas no espaço para ficar mais fácil para vocês visualizarem e acompanharem os pensamentos. Mas então, terminando, eu deixo aqui um forte abraço para todos que apoiem, que divulguem esse projeto. É um projeto, como foi dito, gratuito. O interesse daqui, todos nós, é discutir o direito, é o estudo, é a pesquisa para aqueles que já estão também em fase. Tem colegas aqui que não são só acadêmicos, já são mestrandos, doutorandos, estão fazendo especializações, principalmente aqui da UER, de Direito Público, né? Nós temos alunos que estão aqui assistindo da turma de penal, de constitucional, de processo penal, de Direito Público da UER, como do mestrado também da UER, do mestrado da Universidade Federal de Sociedades e Fronteiras, enfim, e dos cursos de doutorado que está tendo também na UER, e aqui vai começar na Universidade Federal o curso de doutorado em Direito. Então, nós estamos com a participação de professores também, não só da nossa Universidade Federal, mas de outras, que estão acompanhando e colhendo, né, se atualizando e colhendo esse material para também utilizar nas suas aulas. Então, é uma importância, assim, maravilhosa. E alcançamos, devido a esse modelo, ultrapassamos as fronteiras da nossa cidade, do nosso estado, não só alcançando o interior. Vejam que nós tivemos 10 inscrições para as comunidades indígenas, né, que ficam em locais, às vezes, de difícil acesso, que realmente só por ondas se consegue chegar nessas comunidades, e eles estão participando ativamente desse projeto. E de outras universidades, de estados vizinhos, de estados mais distantes, enfim, né, essa é a intenção de socializar o conhecimento do estudo do direito. Então, fica aqui o meu abraço e devolvo, então, a palavra para o Luiz Felipe, que eu acho que está no cerimonial, o Luiz Felipe, então, que a Policarpo parece que deu problema no aparelho dela, e parabenizar vocês da organização, né? Quero aqui parabenizar o Luiz Felipe, parabenizar a Júlia, os dois principalmente que estiveram, e a Policarpo, que estiveram à frente do cerimonial, aqui das apresentações, Policarpo na execução do projeto, na montagem aí da prova, da avaliação, na frequência, junto com a Juliana, junto com a Rafaela, essas duas também na parte da plataforma, trazendo todas as informações importantes para a utilização desse instrumento. Quero agradecer ao José Rocha, ao Paiva, ao Jadson, na parte de divulgação, de elaboração dos posts, e também da live, né, que ele criou agora, que é uma entrevista que antecede sempre as aulas ou palestras, né, também uma inovação, vamos dizer assim, do nosso projeto, pequenas entrevistas para conhecer mais a pessoa daquele operador do direito, aquele professor também que irá falar aqui. E aí vocês venham participar do Canja, da Salinha 201, e essa outra que é das entrevistas. Se inscreva, procure um colega da organização, ele vai apresentar vocês, venha fazer parte dessa equipe, desse grupo. Quanto mais gente, melhor, né? Vamos aí dividindo as tarefas e vamos, então, ganhando espaço nesse cenário jurídico do Estado, da cidade, do Estado e do país. Muito obrigado. Obrigado, professor, pelas palavras. Mais uma vez, só tenho que agradecer ao senhor, eu, em nome de todos os alunos do Canja, as pessoas que participam. Eu não estou podendo ligar minha câmera agora porque está travando demais. Peraí, deixa... Luiz, inclusive, acho que está ligando. Ligou. Posso fazer um adendo rapidinho? Pode falar, Ju. Eu só queria deixar uma mensagem. Que durante o curso todo a gente teve muitos relatos, né? De que algumas pessoas tinham dificuldade de acessar o curso, porque em certos lugares não tinha internet, que no interior a internet era de mais difícil acesso, mas que ainda assim essas pessoas não desistiram do curso. Então, eu queria dizer que vocês não desistam, né? E que, infelizmente, por essa situação de pandemia, a gente fica condicionado às plataformas virtuais. E que a gente, enquanto com direito, enquanto Salinha 201D, enquanto organização, a gente vai estar sempre se esforçando para conseguir democratizar e conseguir trazer esse acesso de forma gratuita e de forma mais simples possível para vocês.
Então, que vocês continuem se esforçando e continuem buscando esse conhecimento, porque vocês são capazes e a gente só faz tudo isso porque a gente acredita muito no potencial de cada um de vocês. Então, era essa mensagem que eu queria deixar, que vocês não desistam e que, apesar das dificuldades cotidianas, a gente está aqui para ajudar vocês também, tá bom? Muito obrigada por dividir esse momento, né, com a gente. A gente está muito feliz pelas pessoas que assinaram a frequência. Tem gente que veio todos os 10 sábados, tem pessoas que conseguiram participar só de 7, tem pessoas que não conseguiram participar de tantos, mas foram lá e, ei, é porque aqui eu não estou conseguindo acessar a internet, tá muito difícil. Tem pessoas que saíram do interior só para vir para Boa Vista para conseguir assistir a aula. Então aí a gente consegue perceber realmente a força de vontade, a força de aprender, e aí que isso sirva de inspiração e de motivação para cada um de vocês. E era essa mensagem que eu acho que a gente queria deixar também, tá bom? A gente está sempre à disposição. Nosso curso ele está, entre aspas, acabando hoje, né? Porque vocês ainda têm um tempinho para entregar a avaliação. Mas a gente está à disposição de vocês no que a gente pode ajudar, com dúvidas, e assim, nesse sentido de facilitar o acesso para essa educação do mundo jurídico mesmo, porque é para isso que a gente está aqui, tá bom? Muito obrigada, estou muito feliz, a gente está acabando a nossa última aula hoje. Muito obrigada a todos os professores que acreditam nesses nossos projetos, no Kanji e no Salinha, e que estão somando com a gente em cada um deles. Obrigada, professor Mauro, de coração, por acreditar no potencial de cada um de nós, né, que somos alunos da organização, e o senhor como coordenador tem sido mais do que o professor coordenador, né? Por vezes o senhor é nosso amigo também e diz pra gente, olha, você é capaz de fazer isso. E aí o senhor mostra pra gente que o papel do professor, ele vai além de só dar o conteúdo. Ele vai também no dizer para o aluno que ele é capaz. Então, eu acredito que as minhas palavras, elas são nesse sentido. Muito obrigada e vamos lá, pessoal. Sucesso para todo mundo. E fiquem saudáveis. Perfeito. E, Eu acho que a gente, Juliana. Ah, tá. Pode então encerrar. eu vou só interromper, Luiz, porque eu queria muito agradecer vocês. Eu nunca tive essa oportunidade, porque infelizmente, em outubro do ano passado, eu peguei Covid, ficou muito ruim. Eu realmente teve uma hora que eu disse, meu Deus, o que que eu vou fazer com a minha vida? E aí eu voltei para casa e eu não conseguia assistir às aulas, então eu ia no YouTube porque eu não ia ficar incomodando também, né? Eu tenho que dar meu jeito. E eu digo a vocês que ter fé nas pessoas e no conhecimento são para poucos. Eu não sei o nome da colega que falou, mas eu ainda digo que cada um de vocês que ainda não terminaram essa jornada, gente, vocês brilham, vocês brilham. Vocês têm uma capacidade de trazer para gente luz, conhecimento, é força, é luz, é esperança. E cada um dos professores que eu pude ouvir por causa do esforço de vocês, eu não sou grata, eu sou eternamente grata, porque tem horas que a gente pensa que não vai dar certo, pensa em acabar, desistir, paga coisa cara e de repente a gente senta, ouve a voz de vocês, o incentivo de vocês, o incentivo dos professores, do próprio professor Mauro, que tem uma parcela muito grande de participação na minha caminhada e alguns professores que também já foram meus professores. Então eu sou assim, como participante de outra forma, né? Assistindo após o acontecimento, eu sou extremamente grata pelo esforço de cada um de vocês. E se eu pudesse, nesse momento, eu abraçaria cada um de vocês, mas isso não nos é permitido. Então, eu me disponho a orar para que vocês fiquem bem, nossos professores fiquem bem e a família de todos vocês fiquem bem. Amém. Depois dessa, eu não tenho nem palavras. O professor sabe, todo mundo sabe que eu sou chorão. E eu só tenho a agradecer mesmo, porque não é fácil, assim como não é fácil para vocês, não é fácil para a gente também. E se não fosse vocês participar, vocês dão essa força, essas orações com certeza chegam na nossa casa.
Porque esse pensamento de desistir não é só na cabeça de vocês, gente. Acontece na nossa também. Quando falta internet, quando às vezes não tem um dinheiro para pagar uma conta e fica naquele negócio, meu Deus, será que eu vou ter internet amanhã? Assim. Mas vocês dão essa força. Claro que a gente tem um pai misericordioso, respeitando a crença de cada um, né? E isso temos a agradecer, galera. Muito, muito obrigado mesmo por esse apoio, porque é isso. O estudo vai ficar com a gente pra gente, é ele que vai fazer a gente seguir em frente e às vezes mudar não só a nossa realidade, mas a realidade do próximo. Se a gente chegar lá na frente, a gente consegue trazer os que estão precisando de ajuda. E eu só tenho muito a agradecer a todos vocês. Muito, muito obrigado mesmo. E, nossa, palavras maravilhosas. E com isso concluímos o nosso curso, tá bom, pessoal? Assim, concluímos o nosso curso hoje, né? Teremos curso futuramente, teremos aulas magnas, fiquem aí, vamos divulgar. Nós temos o Instagram, né? O Canja com Direito. E muito obrigado por tudo, tá bom, galera? Bom final de semana, se cuidem, pelo amor de Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, um abraço a todos, bom final de semana. Abraço. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.